Muito boa noite, multiplicadores. Sejam bem-vindos à nossa live. Deixa eu fixar aqui o comentário para a gente saber qual é o tópico da nossa live. Esperar também todo mundo entrar aqui para participar com a gente. Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos, multiplicadores. Hoje a gente vai bater um papo aqui, trocar algumas ideias sobre as dicas para melhorar os nossos vídeos. Seja bem-vinda, Nanda. Seja bem-vindo, Matheus. Estou tentando fixar o comentário aqui. Tá difícil de clicar aqui no link. Vamos lá agora. Hoje, para quem não sabe, é o dia da fotografia. Pronto. Sejam bem-vindos, meus queridos multiplicadores. Michele, Filipinho, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem muito pano para manga aí para a gente conversar sobre como a gente está melhorando os nossos vídeos, os nuggets, né? Os famosos nuggets, os videozinhos de 1 minuto. Mas vamos conversar sobre todos os processos e todas as informações relacionadas a vídeos para ajudar vocês aí no que vocês precisarem. Tudo certo, Matheus? Vamos que vamos. Qualquer dúvida, gente, podem escrever aí que a gente vai estar tirando essas dúvidas de vocês, que o objetivo da nossa live é exatamente esse, tá? Lembrando, dia 19 de agosto é o dia da fotografia. Para quem não sabe, eu sou Márcio, eu tenho formação na área de comunicação e marketing, também tenho formação na área de publicidade e propaganda e também sou fotógrafo, trabalho na UI Fotografia com minha esposa, a Michele Nix, que está aí na nossa live com a gente. E hoje a gente está muito feliz com o dia da fotografia. Com certeza os conhecimentos que nós adquirimos com a fotografia nos ajudam muito quando a gente diz respeito aos vídeos que a gente está criando. Por isso que eu escolhi o ambiente aqui do nosso escritório hoje de fotografia. Deixei essas fotos aqui atrás exatamente porque hoje é o dia da fotografia, então a fotografia colore nossa vida, faz com que a gente tenha um olhar diferente do de muitas pessoas e faça com que a gente congele momentos inusitados, momentos que dizem respeito a fases muito bacanas de nossa vida, né? Então, a fotografia, ela não deixa de ser muito importante para os nuggets que a gente vai estar criando, né? Então, a parte de vídeos, eu acho que é fundamental que a gente tenha um conhecimento legal para a gente estar trabalhando os nossos nuggets e os nossos vídeos raízes. Daqui a pouquinho eu vou estar falando uma dica sensacional dos nuggets e raízes. Como que você vai trabalhar os dois de uma forma bacana para que você tenha um resultado muito legal aí no tráfego pago, beleza? Vamos lá, espera todo mundo chegar. Manda o aviãozinho aí para quem puder, porque essa live vai ser fantástica, viu? A gente vai falar de muita dica bacana sobre nuggets, muitas técnicas, alguns aplicativos que vocês podem estar usando, a escolha do ambiente ideal, como vocês vão trabalhar a iluminação. Vou até falar um pouquinho de técnicas relacionadas à fotografia que podem ajudar você também, mudar sua foto de perfil, fazer uma foto bacana, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nanda já disse, ótimo tema, quero muito começar a gravar nugget para agregar no meu feed. Nanda, começa agora. Hoje é o dia de você tirar todas as suas dúvidas, porque os nuggets são fantásticos, né? Você melhora muito a sua credibilidade, você melhora muito a forma de você se impor, melhora a sua memória, né? Você precisa memorizar certas coisas. Tem pessoas que têm uma certa facilidade para gravar vídeos, mas outras pessoas preferem roteirizar, organizar, deixar ali um teleprompter para estar acompanhando o que está escrito, né? Então hoje a gente vai falar muita coisa legal aí para você começar a fazer seus nuggets, certo? Poderia descrever o que são nuggets? Vamos lá, amigo. Nuggets são vídeos de 1 minuto. Os vídeos, né, já começando a falar um pouquinho sobre os formatos de vídeos que a gente trabalha no Instagram, nós temos os nuggets, que são vídeos de 1 minuto, que a gente publica no feed. No feed de notícias, né, do Instagram, a gente só consegue publicar 1 minuto. Para vídeos além de 1 minuto, a gente precisa publicar no IGTV, né? Então,
para os nuggets, a gente precisa ter aquele formato quadradinho no feed de notícias depois de publicar no IGTV. Mas você não tem aquele formato quadradinho, você aparece quadrado ali no feed, mas quando você clica, o vídeo se estende assim na vertical, como a gente está fazendo essa live, certo? Então, o vídeo nugget é o vídeo de 1 minuto que a gente trabalha para o feed, né? Aquele formato quadradinho. Então, vamos começar com essa dica já aqui para vocês. Muito interessante e muito importante que você pense no nugget como um post, né? Que precisa ter uma copy chamativa, que precisa ter informações que chamem a atenção da sua audiência, certo? Espero que você tenha entendido aí o que são os nuggets, tá? Qualquer dúvida, pode chamar. Então, no nugget vocês precisam ter uma copy interessante. E no nugget, essa copy é a headline, aquela frase que aparece em cima do vídeo. Se vocês forem aí no feed da Poder Multiplicador, vocês vão ver alguns vídeos que a gente já fez exatamente com essa estrutura. A headline, né, que a gente sempre coloca, porque vou falar também daqui a pouco a importância das legendas. Então, a headline ela é muito importante porque a headline é a copy do seu vídeo. Você precisa ser criativo e você precisa trabalhar o método AIDA no seu vídeo. O que é o método AIDA, para quem ainda não conhece? A-I-D-A. A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Esse é o processo de compra da maioria dos consumidores. As pessoas têm a sua atenção, você chama a atenção das pessoas com seus posts, com seus vídeos, com seus stories e com suas comunicações. Depois você gera interesse, gerando gatilhos mentais que vão fortalecer esse processo. Depois o desejo da pessoa. E por último, a ação. É o momento que ela tem que executar, ela tem que comprar com você. Tá? Então, o método AIDA diz respeito ao processo de compra do seu consumidor. Para qualquer área, gente. Eu estou aqui falando no marketing digital, mas para qualquer área de aplicação, é muito importante que você entenda o método AIDA. Um advogado que vende o seu serviço precisa disso. Um engenheiro que vende o seu serviço para construtoras, ele precisa disso. Qualquer pessoa que trabalhe com algum tipo de negócio precisa entender isso. E o vídeo nugget, ele precisa chamar a atenção de cara. Senão a pessoa, com a rolagem do feed, ela passa muito rápido pelo seu feed e não vê você. Então o vídeo nugget, ele precisa ter uma headline chamativa. A headline tem que parar a pessoa. E no vídeo ela descobrir qual é o questionamento que foi feito na headline, tá? Então, primeira dica que eu já deixo para vocês com relação a nuggets. Headline é muito importante. A headline precisa ser metade da sua preocupação aí do seu post. Claro que a headline tem que ser condizente depois com a sua legenda. A sua legenda tem que dizer exatamente aquilo que você está explicando no post. Você não precisa necessariamente descrever o que você disse no post, mas fazer um resuminho ali, né, para que você consiga entregar o conteúdo para determinadas pessoas que às vezes não querem ver o vídeo, ela quer ler a legenda, tá? Então, primeira dica aí dos nuggets. Segunda dica, legendas são muito importantes e daqui a pouco eu vou passar um aplicativo para vocês que é sensacional para legendas. Eu mesmo utilizo, já peguei uma certa prática e coisa de 10 minutinhos eu já tenho minhas legendas feitas nos meus vídeos, certo? Fica aí que eu já vou passar para vocês. As legendas, por que elas são importantes, gente? Porque tem gente que assiste os vídeos e não habilita o áudio. Pessoas que preferem ler as legendas ao invés de habilitar o áudio e ouvir. Ou, em muitos momentos, as pessoas estão em lugares que não é apropriado um áudio ali alto. Então a legenda está ali para suprir essa necessidade. Ao mesmo tempo, as pessoas que estão interessadas no seu conteúdo, elas vão se sentir ainda mais conectadas pela legenda. Além dela ouvir o que você está falando, caso ela habilite o áudio, ela ainda vai ter o contato visual com as legendas. Isso faz com que as informações sejam mais memorizadas, as pessoas tenham uma memorização ainda melhor. Vou aproveitar para falar uma coisa aqui muito importante, falando sobre um aspecto mais abrangente com relação a vídeos, tá? A gente fez uma publicação essa semana aqui no Poder Multiplicador falando sobre
o marketing sensorial, que é algo fantástico e que, assim, todo mundo sabe que faz total diferença quando você aplica de uma forma estratégica, uma forma bem pensada. O marketing sensorial, ele diz respeito aos nossos sentidos. Então, o post, ele explica que quanto mais sentidos são estimulados na sua audiência, no seu consumidor, no seu público, mais conexão você gera com essa pessoa, tá? Então, lá no post a gente deu exemplos do cafezinho. Quando você chega num ambiente que a pessoa te oferece um cafezinho, isso se chama marketing sensorial. Ela está oferecendo uma degustação ali, não porque ela vende café, mas porque ela quer que você, pelo menos, tenha aquele aroma do café naquele ambiente que talvez quando você for comprar um carro, quando você for comprar algum serviço, nós aqui fotógrafos oferecemos um cafezinho para os nossos clientes, porque o paladar já é aguçado de alguma forma, a pessoa vai se sentir melhor, né? Já é uma forma da pessoa enganar um pouquinho a fome. Ninguém com fome vai ter tempo de ouvir o que você quer dizer. Então, muitas pessoas trabalham isso de outra forma, oferecem um biscoitinho, oferecem algumas balas, sequilhos, né? O marketing sensorial trabalha isso. E quando você para pensar no vídeo, diferentemente de um post visual apenas, o vídeo trabalha mais de um sentido. O vídeo trabalha a sua visão e a sua audição. Diferentemente do post, por exemplo, que é apenas visual, né? Hoje em dia, o que é muito bacana? Que as redes sociais, eles já fazem com que a gente trabalhe naturalmente o tato, que a gente está sempre rolando o feed. E no caso dos carrosséis, a gente interage passando ali no feed, né, com as informações. No caso do vídeo, a gente tem o visual e o audível, né, o áudio. Isso gera uma conexão muito maior. A pessoa vai entender melhor aquilo que você está falando. E o grande exemplo que eu tenho para passar para vocês com relação a isso é com relação aos anúncios, né? Um anúncio que você vai fazer na TV, por exemplo, que é um meio audiovisual, diferentemente do rádio, que é um meio apenas áudio, que é um jornal, por exemplo, que é um meio escrito, impresso, visual. A TV, que é um meio audiovisual, cobra muito mais caro para você fazer propagandas na TV. Então não é à toa. São meios de comunicação que geram uma conexão muito grande. E nós trabalhamos com as redes sociais, que além de nos dar a oportunidade de trabalhar o visual, o áudio e o tato, a gente ainda ter, né, essa proximidade de estar trabalhando com call to actions, né, interagindo, pedindo que as pessoas cliquem no seu link. Essa interação é fantástica nas redes sociais. Então, o vídeo se torna algo muito importante, fundamental para quem trabalha aí com o marketing digital e para quem trabalha em qualquer área, porque, né, vídeo gera credibilidade. A gente também já fez posts falando sobre isso. Quando você faz vídeos, quando você mostra o seu rosto, as pessoas entendem quem é aquela pessoa por trás do seu conteúdo. Entendem que aquele perfil é alguém que alimenta. Se aquela pessoa for comprar com você, ela vai saber que ela está comprando com alguém e não com algo, com alguma coisa. Isso faz toda a diferença. Nós somos fotógrafos, lembrando, né, nós somos fotógrafos, hoje é o dia da fotografia, por isso eu escolhi aqui o nosso ambiente, o nosso escritório de fotografia, deixei algumas fotos aqui para a gente estar lembrando que hoje é um dia muito especial. E a fotografia também tem muito a ver com o tema que eu fixei aqui na nossa live. Dicas e técnicas eficazes para vídeos nugget, tá? Então nós fotógrafos, o que é que a gente gosta de fazer quando a gente vai atender um cliente? A gente gosta de recepcionar pessoalmente. A gente gosta de receber as pessoas, porque as pessoas querem se sentir abraçadas, elas querem saber quem é aquele profissional que está por trás daquelas fotos lindas que elas veem lá no nosso feed, no nosso site. No marketing digital, gente, é a mesma coisa. Quando você mostra seu rosto, você mostra quem é aquela pessoa que tem aquelas ideias que estão publicadas lá no feed. No caso do Poder Multiplicador, eu sou Márcio, mas o Bruno, que é o meu parceiro, ele também participa de muitos conteúdos. E ele também, em breve, vai estar participando de algumas lives, como ele já participou aqui da primeira live, a inicial, falando um pouquinho sobre tráfego pago.
Então, é muito importante, né, você estar mostrando o seu rosto nas redes sociais. Beleza? Vamos lá, vou dar umas dicas para vocês agora com relação às lives, né? Lives são vídeos raízes, tá? Só diferenciando para que fique bem claro. Os nuggets são vídeos mais curtos, vídeos mais compactos. Os nuggets podem ser vídeos que você já faça pensando em eles serem curtos, ou os nuggets podem ser extraídos de vídeos raízes. Você pode pegar melhores momentos daqueles vídeos raízes e transformá-los em nuggets. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. É como se você pegasse um jogo de futebol e você só pegasse os gols para colocar, por exemplo, e transformar em nuggets. Já o vídeo raiz é um vídeo mais profundo, um vídeo mais denso, com um conteúdo maior, um conteúdo mais elaborado. Então, assim, o que é que eu sugiro para as pessoas que querem começar a fazer lives? Primeiro, você precisa ter domínio do assunto. Primeiro motivo que você precisa ter domínio, quanto mais você conseguir aprofundar, esmiuçar essas informações, melhor para a sua audiência. Mais conteúdo você está passando para essas pessoas, né? Ao mesmo tempo, é bacana você também fazer apontamentos para a sua live. Você deixar ali uma pesca sobre alguns temas que você possa estar consultando, para você, em determinados momentos da live, chegar ali e conferir o que é que pode estar faltando de informação na sua live, né? Algum determinado questionamento que você possa fazer para a sua audiência, para que você tenha uma live ainda mais completa. Inclusive, quero pedir para vocês, viu? Suas dúvidas, por favor, podem perguntar aqui nos comentários. Pessoas que tiverem dúvidas específicas com relação aos nuggets, aos vídeos em geral, podem falar aí que a gente está aqui para solucionar os problemas, beleza? Quero pedir também, gente, para vocês, assim que a gente terminar a live, vão lá no nosso link da bio, tá? Siga o Poder Multiplicador nas redes sociais, que é só conteúdo padrão top, né? Aproveita também e baixa o nosso e-book gratuito. Lá você vai encontrar as 7 melhores formas de você gerar uma renda extra aí na sua quarentena. É gratuito. Só colocar seu e-mail e baixar que tá tudo certo. Beleza? Vamos lá. Vídeo, gente. O que é o vídeo? Uma sequência de frames. Um frame é uma fotografia. Tá? Então, um vídeo não deixa de ser uma fotografia sequencial. Fotografias em sequência que geram o movimento. É como se você pegasse uma página de um livro, né? Aquela brincadeirinha que as pessoas fazem de escrever em cada página uma historinha, uma coisinha, e aí depois você ir folheando ele, e aí o livrinho vai contando aquela história. É mais ou menos isso que acontece. Eu trabalhei com vídeos profissionalmente durante muito tempo, na época que eu fazia filmes de casamento, né? Na época da Wii Fotografia, enquanto a gente também fazia vídeos. E acabei adquirindo uma certa experiência na parte de edição. E em muitos filmes eu retirava frames, eu tirava fotografias dos vídeos que eu produzia. Então, fotografia e vídeo é praticamente, assim, pensando em uma forma mais subjetiva da coisa, é praticamente a mesma coisa. Uma está dentro da outra. E quando a gente fala, por exemplo, em fotografia num filme, né, como a gente vê, por exemplo, que o Oscar premia os melhores filmes com relação à sua fotografia, nós estamos falando exatamente disso. Como que a gente pensa na fotografia dentro de um vídeo. E é isso que eu quero mostrar para vocês fazerem nuggets fantásticos, sensacionais, tá? Primeiro elemento, que eu acho muito importante, iluminação. Vídeos escuros, primeiro, não vão nem chamar atenção no feed. Uma pessoa que vai estar rolando o feed, vê um vídeo muito escuro, que não mostra direito a cara de quem está falando, não vai gerar o mesmo interesse, tá? Então, a iluminação precisa ser muito bacana do seu vídeo. E a melhor forma de fazer isso, e a grande dica é o seguinte: você não precisa de uma iluminação artificial, você não precisa de investimentos absurdos com relação a essa estrutura, porque a luz de dia, na minha opinião, é a melhor que existe. Eu até hoje
faço questão nos meus eventos de fotografia e nos meus vídeos nuggets que eu produzo utilizar a luz de janela, porque a luz natural, ela, por mais forte que seja a luz artificial, ela nunca vai ser igual a uma luz de ambiente, tá? Então, pensem nisso. A luz, ela precisa ser frontal ou lateralizada no seu rosto. Eu daqui a pouquinho vou mostrar aqui o esquema que eu fiz para gravar esse vídeo para vocês. Só para vocês entenderem como foi que eu fiz, para vocês verem como é simples e que não precisa de câmeras profissionais, não precisa de LED, ring LED, não precisa de nada disso. Vocês conseguem fazer isso de uma forma muito bacana em frente à janela da casa de vocês. E aí entra um segundo fator muito importante, que é chamado composição. A composição diz respeito a como vocês vão compor os elementos dentro da fotografia, que é o quê? O quadro que vocês estão usando para o vídeo de vocês. Vejam nessa live como eu tenho um enquadramento vertical, tá? Em que eu inseri aqui eu no meio e as fotos estão preenchendo esse lugar aqui ao lado da minha cabeça, tá? A minha intenção foi essa, porque como eu já disse, hoje é o dia da fotografia, então eu quis colocar algumas fotos aqui para compor esse cenário para vocês. Mas é muito importante na hora de vocês gravarem seus nuggets que vocês se atentem a isso. Primeiro porque muitos elementos da casa de vocês podem gerar composições desagradáveis. Lá no fundo da sua casa pode ter algum lustre, alguma coisa que possa fazer um chifre em você, que possa fazer algo que chame mais atenção do que você mesmo no vídeo. Então, composição é muito importante, né? Muitas pessoas, elas gostam de fazer vídeos assim, muito perto do rosto, né? Mas é muito bacana que você tenha um certo espaçamento, exatamente para que você dê essa opção da composição. Composição chama muita atenção, né? Por exemplo, as pessoas que estão entrando aqui na nossa live, com certeza estão prestando atenção nas fotos que eu coloquei aqui. Por quê? Porque hoje é o dia da fotografia. E aqui eu quero mostrar que a fotografia também está presente na nossa vida. Certo? Mas nas minhas outras lives, se vocês forem prestar atenção lá, eu já trabalho com outra composição, inclusive com outra iluminação. Certo? Lá eu utilizo uma iluminação frontal e também utilizo uma iluminação de recorte, que eu não estou utilizando assim, aqui. Aqui eu estou utilizando apenas uma luz direta no meu rosto e eu estou usando uma outra luz ambiente. Mas vocês vão entender como é que está funcionando aqui meu processo da minha live e vocês vão reproduzir isso da melhor forma que vocês preferirem, tá bom? Então é isso, gente. Vídeo é muito importante, tá? É fundamental para quem trabalha não só com marketing digital, mas certo? E eu vou falar para vocês agora e ao vídeo raiz, tá? Como você pode extrair nuggets, que são vídeos mais curtos, de 1 minuto, de um vídeo raiz, que é um vídeo mais longo, isso é uma excelente forma de segmentação de público. Alguém sabe por quê? Diz aí pra mim por quê. Como é que você consegue fazer a segmentação do seu público pelo vídeo nugget e pelo vídeo raiz? Diz aí pra mim. Vamos lá, muita gente aqui, ó. Lari Ferrari, seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigado pela sua presença. Sexta-feira estaremos juntos, viu? Já estamos ansiosos. Joel, seja bem-vindo. Gustavo Barreto, grande Gustavão. Que bom que você está por aqui, meu velho. Gente, podem fazer suas perguntas também, tá? Que vocês tiverem com relação a vídeos. Aqui o nosso objetivo é a gente ajudar, beleza? Boa noite, Joel. Vamos que vamos. Vamos lá. Sabe como que a gente faz essa segmentação? Isso eu estou dizendo que é uma dica de ouro para tráfego pago, tá? Para quem entra no tráfego pago, essa segmentação é o pulo do gato. Como você tem nuggets, que são vídeos mais curtos, e vídeos raízes, que são vídeos mais longos, você tem como segmentar a reprodução desses vídeos. Como? Pessoas que assistem vídeos mais curtos, elas assistem
às vezes 25% do vídeo, às vezes 50% do vídeo, às vezes 75% e às vezes 100% do seu vídeo. Você concorda comigo que uma pessoa que assiste 25% do seu vídeo tem menos chance de comprar um produto com você do que uma pessoa que assistiu o vídeo inteiro? Concorda? Agora, a outra coisa. Imagine uma pessoa que, além de assistir o seu nugget inteiro, ela ainda assiste o seu vídeo raiz. Ela ainda vai lá e assiste seu conteúdo inteiro. Diz pra mim se essa pessoa não é o público mais quente que você pode ter. E no tráfego pago é onde você consegue fazer essa segmentação. Lá no Facebook Ads, por exemplo, você consegue segmentar quem assistiu 25% dos seus vídeos, quem assistiu 75% e quem assistiu seu vídeo inteiro. Aí você consegue filtrar e trabalhar uma segmentação só com a nata de quem assistiu seus vídeos. Olha que dica bacana para tráfego pago, hein? Vamos lá. O Nugget é melhor para captar novos seguidores. Sim, ele é mais rápido. Agora, aí está um grande detalhe, né? Ganhar seguidores é uma coisa. E não necessariamente seguidores são públicos interessados, talvez, no que você quer vender. Lembre-se, seguidores, eles são compradoras. Eu, inclusive, acabei de fazer uma publicação no Poder Multiplicador falando exatamente isso. Muitas pessoas compram seguidores, né? Acabam tendo, não são seu público-alvo. Mas é muito importante a gente delimitar o seguinte: é melhor você ter 100 seguidores quentes que assistam 100% de reprodução de um vídeo seu do que 1 milhão de seguidores que praticamente assistem 3 segundos do seu vídeo, só o que rolou ali o feed. Mas eu concordo com você, Gustavo. O Nugget é exatamente estratégico para que você atraia seguidores. Lá na frente, esses seguidores podem sim se tornar um público quente. Show de bola, meu velho. Joel, você poderia mostrar o seu cenário que você usa para filmagens? Vou mostrar já já. Segura aí. Espera no celular pegar uma carguinha a mais aqui, mas eu vou mostrar meu cenário aqui no escritório para vocês darem uma olhadinha. Brunão, uma dúvida. Como resolver o problema da iluminação caso eu não tenha equipamento e o barulho da minha janela atrapalha? Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa, inclusive, uma coisa muito pessoal minha. Inclusive já é uma dica para quem tem vergonha, acha que nunca vai ficar perfeito e tudo mais. Gente, eu gravo todo e depois eu assisto. E às vezes, sinceramente, eu nem assisto. Porque muitas vezes a gente reassiste, tem que ficar corrigindo tanta coisa que a gente acaba não publicando. Eu acho que o grande lance é a gente saber que a gente está passando um conteúdo importante. E às vezes, um barulhinho, um cachorro que latiu na rua, uma obra que está batendo aqui no meu prédio, hoje mesmo que eu gravei um story, está batendo uma obra, mas eu gravei o story, passei o conteúdo, falei que a gente já está com 200 dicas dos nossos destaques. Os destaques aí do Poder Multiplicador, tem dicas 1 e dicas 2, já temos 200 dicas para vocês chegarem lá e aproveitar. E gravei o vídeo com o som da obra, com Arthur tendo aula, mas passei o conteúdo. E para mim isso é importante. Essa proximidade e essa necessidade de você sempre ser preciosista com relação a áudio, a iluminação está perfeita. Você não precisa disso para passar conteúdo. Mas agora, Bruno, eu vou te responder como resolver o problema da iluminação caso eu não tenha equipamento. Eu falei no início da live, a luz de janela, a luz natural é a melhor luz que existe. Então, se você conseguir uma luz frontal na sua janela para gravar seus vídeos, tá excelente. Você não precisa de LED, de equipamentos para fazer isso. A simplicidade, muitas vezes, é o que acaba sendo absorvido de forma melhor. Às vezes, até o linguajar chulo faz com que as pessoas se aproximem de você. E olha a importância do vídeo. Você não consegue passar essa forma com que você se comunica num texto. Grave áudios para o WhatsApp. Essa é uma dica para você que quer vender seu produto. Grave áudios. Não tente vender só pelo texto.
No áudio você consegue se expressar melhor, se impor como vendedor, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. O vídeo também diz respeito a isso, a essa simplicidade, a essa coisa orgânica do acontecer. Equipamentos e o barulho da minha janela atrapalha? Olha só, se não for um barulho ensurdecedor, se não for um barulho que de fato comprometa a informação que você está passando, eu acho que não é algo que você precisa ficar muito preocupado, tá? Claro que você vai reassistir seu vídeo depois, vai ver se tem alguma coisa que está absurdamente ruim. Eu essa semana gravei um story também falando de uma dica muito legal de tráfego pago. Já tinha falado bastante, já estava sendo o 7º story falando sobre o tráfego pago. E aí, nossa cadelinha aqui, Selva, começou a latir, mas mesmo assim eu continuei gravando o vídeo, porque eu quero manter o conteúdo, eu quero passar o que eu preciso passar. Eu não ia cancelar aquilo jamais porque Selva latiu, certo? Então espero que tenha ficado claro aí essa mensagem para vocês. O algoritmo meleca a mais pessoas? Não entendi aqui, velho. Geralmente uso tempo de 45 a 1 minuto. Com o algoritmo, eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Massa. É isso. O algoritmo, ele na verdade precisa entender, Joel. O algoritmo precisa entender que o seu conteúdo, ele tem valor. E como é que você faz com que o algoritmo entenda que o seu conteúdo tem valor? As pessoas precisam interagir e engajar com você. Aí o algoritmo vai entender que por conta dos engajamentos, dos comentários e da forma com que as pessoas estão gastando um tempo na sua publicação, ele vai entregar seu conteúdo para mais pessoas. Então não se apegue tanto com relação ao tempo. Se você gravar um vídeo bacana de 30 segundos, velho, manda bala. Não precisa ser de 1 minuto. Tá? Se a informação for direta, se a informação for bacana, você pode muito bem mandar ver. Eu acho que isso funciona muito bem, inclusive. Quanto mais direto você for, mais você consegue aquela conexão, mais você bate certo ali na sua audiência. Pronto? Mais dúvidas aí, gente? Podem perguntar. Estou aqui à disposição. Ah, entendi. Me leva o algoritmo, exatamente. É isso aí. Pois é, Robson. Essa aí é a ideia, seja bem-vindo, meu velho. Essa aí é a ideia do vídeo. A outra dica muito legal que eu queria passar para vocês é o seguinte: estabilização de imagem, né? Gente, eu há um tempo atrás comprei um tripézinho, que eu inclusive quando eu for mostrar aqui o cenário que eu gravo a minha live, eu vou mostrar para vocês como é esse tripé. Esse tripé custou R$50. Um tripé bem xing-ling. Mas como a gente não tem movimentação de câmera, como a gente não tem determinadas necessidades de filmagem, o objetivo aqui é só ele ficar parado, eu acho que é um investimento que vale a pena. Um grande detalhe dos seus vídeos é você conseguir gesticular. Tem vídeos que são interessantes, você até segurar o telefone, mostrar que você está segurando. Às vezes é interessante, como se você estivesse fazendo uma selfie. Mas eu gosto de posicionar e estabilizar. A imagem, quando ela está mais paradinha, ela dá uma harmonia, a pessoa tem mais tranquilidade para assistir sua imagem. Tremendo muito, as pessoas não iam ter o mesmo prazer de estar parando e assistindo minha live, certo? Então, o bacana é você ter uma certa estabilização, para que você consiga um padrão e uma organização melhor, tá? Então, vale muito a pena se investir aqui R$50, R$60 num tripézinho desse, que vai te ajudar nas lives, vai te ajudar nos nuggets, vai te ajudar caso você for fazer alguma filmagem em frente ao computador, que queira pegar seu rosto enquanto você está mexendo, alguma coisa assim. Então, vale muito a pena essa estabilização, esse tripézinho, tá? Outra dica que eu acho bacana, e quem tiver interesse em estar investindo um pouquinho mais, é comprar um LED baratinho. Um LED é uma iluminação artificial, como a minha, que eu estou usando aqui, eu vou mostrar para vocês. A minha tem uma utilização profissional, apesar de não ser muito grande, porque é um equipamento que a gente usa nos nossos trabalhos de fotografia. Mas hoje existem LEDs muito baratinhos, inclusive pequenininhos, só para iluminar seu rosto. Você poderia, por exemplo, fazer um rosto um pouquinho mais aproximado e você colocar só o LED colocando no rosto. Sensacional, que eu já vi algumas palestras dele em que ele grava assim. O enquadramento dele é assim, ó, bem no rosto, e ele ilumina só
só a parte do rosto dele. Ele fica mais ou menos assim, ó. O Everton ele fica assim, ó. Ele grava a live dele assim, bem pertinho e iluminando só fechadinho no rosto. Eu, no meu caso, eu só estou iluminando um pouco o lado de cá, porque eu gosto, inclusive, um pouquinho mais iluminado de um lado e um pouquinho mais sombreado do outro. Eu acho que dá um drama legal, eu acho que fica bacana, tá? A estabilização dá uma diferença grande na produção, concordo. Exatamente, Robson. Faz toda a diferença, né, meu caro? Já que estávamos falando sobre engajamento, vale a pena investir em seguidores? Como assim, Joel? Você está falando comprar seguidores? Investir em automações? Me tira essa dúvida aí. Se for isso, meu velho, esqueça, viu? Gaste seu dinheiro com outra coisa. Compre seu tripé, velho. Compre seu tripé, que vai valer muito mais a pena do que você comprar seguidor, beleza? Muito mais a pena do que você investir aí em programa de automação. Vou explicar basicamente por que não. Quando você compra seguidores, você está comprando perfis que podem ser pessoas ou não. Só que você está comprando seguidor para que objetivo? Você compra seguidor para ter mais pessoas que sigam você. Mais pessoas que possam ser possíveis clientes seus. E por que você vai comprar seguidores que não são o seu público? Você vai estar comprando seguidores que são pessoas que não podem não estar interessadas no seu trabalho. E aí quando você faz o seguinte, que eu expliquei nesse instante, quando você trabalha suas métricas de acordo, por exemplo, com a reprodução de vídeo, como é que você vai saber que essa pessoa que assistiu, por exemplo, 25% do seu vídeo não é uma conta fake que entrou lá na compra dos seguidores? Então não adianta fazer isso. É muito importante que você tenha, como o Gustavo acabou de falar, seguidor tem que ser orgânico, que vai realmente acompanhar o conteúdo. É melhor você ter 100 seguidores que comentem, engajem com você e que possam ser compradores, que possam assistir 100% de um vídeo seu, do que você ter 1 milhão de seguidores que só vão te dar o número. Tá entendendo? Então, o dinheiro que você estava pensando aí em investir nisso, cara, compra seu tripé. Compra um tripézinho, compra um LED e começa a gravar seus vídeos. Aí você vai conseguir uma audiência orgânica que com certeza vai fazer diferença para você. Tá? Espero que eu tenha tirado sua dúvida, meu velho. Inclusive a minha publicação que eu fiz há pouco tempo, que a gente fez aí, foi falando com relação a isso. Determinados atalhos que as pessoas buscam tomar para tentar acelerar determinados processos, só que na verdade só está atrapalhando. Né? Você às vezes tem um público que te dá métricas boas. Você consegue até lá pelas métricas do próprio Instagram ver quem está acompanhando você nos horários certinhos e tudo mais. E o que acontece? Você compra o seguidor e você suja as suas métricas. Você joga no lixo todo o esforço orgânico que você teve. Certo? Comprar seguidores é furada. Show de bola, Fran. A maioria vão ser seguidores fantasmas. E se o Instagram descobrir, você ainda corre o risco de tomar um shadow ban. Sabe o que é shadow ban? Provavelmente as pessoas que não tomaram shadow ban aí, ou já tomaram, já sabem o que é. O shadow ban é quando você toma um bloqueio do Instagram por conta de atividades que possam ser relacionadas a atividades feitas por robôs, feitas por automações. Então, quando você segue demais, quando você deixa de seguir demais, o Instagram começa a interpretar que a sua atividade pode estar sendo feita por um programa automático. Aí ela faz o quê? Limita a sua atividade aí por uma semana. Aí você passa, meu amigo, uma semana sem produzir não, uma semana sem engajar, uma semana sem interagir com seus seguidores, e aí sim seu engajamento vai lá para baixo. Então, esquece compra de seguidor, acredita no seu potencial e, acima de tudo, produz um conteúdo que vai fazer diferença para a sua audiência. Beleza? Como é que estão as dúvidas aí, gente, com relação a vídeos? Falei sobre vídeos nuggets, falei sobre vídeos raízes e dei essa sacada para vocês. Trabalhe a segmentação de público pelos seus vídeos. Isso faz muita diferença. Percebam, a maioria dos top players que vocês veem fazendo anúncios absurdos aí no Instagram, a maioria trabalha com vídeo. Por quê?
porque pelo vídeo ele consegue uma conexão maior, você abrange mais de um sentido da pessoa, você trabalha com uma headline que chama bastante atenção, você tem legendas que ainda atraem ainda mais essa conexão e você consegue fazer parâmetros com relação à reprodução dos vídeos que você publicou, tá? Então, vídeo é fantástico, vídeo é sensacional. Fundo branco é legal ou precisa ter um cenário, Fran? É como eu disse, composição é tudo. E tem uma coisa muito importante que eu ia falar daqui a pouquinho, mas eu já vou falar para você, Fran, que teve essa dúvida. Cores funcionam muito bem, tanto no vídeo quanto na fotografia. Eu vou dar uma dica que após essa live, primeiro, vocês conferem o perfil da We Fotografia, que é a minha empresa de fotografia, we.fotografia. E vocês percebam a organização de cores que nós utilizamos nas roupas dos nossos casais, em junção com os cenários que a gente utiliza. Estudem o círculo, é um círculo de cores. E aí você tem 3 tipos de cores. Cores primárias, cores secundárias, e dentre essas cores a gente tem as complementares e as cores análogas. O grande segredo é você trabalhar as cores complementares, que são cores que trazem uma certa harmonia para o visual. Então, Fran, quando você pergunta com relação a um fundo branco ou um cenário, é bacana você pensar em cores. Um fundo branco, na minha opinião, funciona bem quando você está, por exemplo, com uma roupa de cor. Uma roupa que traga contraste para um fundo branco. Eu não gosto de trabalhar com fundo branco porque eu acho que a gente precisa trabalhar o AIDA, né? Como eu disse para vocês. E a atenção é a primeira coisa que a pessoa precisa parar no seu feed, por exemplo. Então uma corzinha chama atenção. Eu essa semana gravei um vídeo em que eu escolhi as paletas de cores preto e amarelo para o poder multiplicador, como vocês já devem ter percebido no nosso feed. E eu coloquei uma camisa preta num fundo amarelo. Então eu contrastei bem, perceba que eu utilizei uma cor mais clara com um preto para criar esse contraste, para realçar inclusive meu tom de pele, para exatamente dar esse impacto no feed de notícias quando a pessoa vê a cor amarela. Dá muito mais ênfase, né? Chama muito mais atenção do que você trabalhar, por exemplo, um fundo todo branco com uma roupa nude, né? Um gelo. Você vai chamar menos atenção, entendeu? Com relação a cenário, aí eu volto ao aspecto que eu falei também há pouco tempo atrás. Composição. Se você tiver um cenário que você consiga compor bem a sua imagem, manda bala. Um cenário, inclusive, que converse com seu público é muito legal. Você percebe, por exemplo, várias pessoas que gravam vídeos aí com as plaquinhas lá da Hotmart de ninjas, de 100 mil, 1 milhão de vendas, né? E compondo o seu cenário com informações que conversam com o seu vídeo, né? Então você tem essa opção. Às vezes um fundo uniforme funciona bem. Às vezes um cenário, como eu estou utilizando aqui atrás, o cenário de fotografias, também funciona bem, tá? Espero que eu tenha tirado sua dúvida e que você fique aí com essas dicas na ponta da língua para fazer seus nuggets, beleza? Meu velho, você sabe qual é o parâmetro que o Instagram usa para reduzir a resolução dos vídeos? Fiz em 1350 por 1080, 500 MB, o vídeo de 1 minuto. Gustavão, 1350 por 1080 é o padrão que a gente utiliza para um vídeo vertical. 1300 esse é o formato que eu utilizo para os meus carrosséis. 1350 por 1080. O Instagram, vou passar para vocês uma dica aqui de ouro para que vocês não errem no tráfego pago também. O Instagram, ele só aceita publicações patrocinadas de anúncios de vídeo que tenha pelo menos 500 pixels de largura ou de altura. Então,
os vídeos precisam ter pelo menos 500 pixels. Então o vídeo que tem, por exemplo, 480 por 480, que é muito comum, o Facebook não aceita para as publicações, tá? Então anota isso. Já anotou isso? Porque quando você for fazer o tráfego pago, você vai lembrar do poder multiplicador que te avisou que seus vídeos tinham que ter 500 pixels de largura ou de altura. Beleza? Então você já pode fazer seus vídeos, Gustavo, 640 por 640. Eu acho que já é uma resolução bacana. É leve, né? Que não vai ficar atrapalhando muito o streaming, tá? Na internet. Não vai ficar um vídeo grande. Os meus vídeos que eu faço, eu gravo ele na horizontal, Nugget, e gravo em HD no celular, 720. HD, resolução de 720. Gravo ele, depois eu exporto e utilizo o aplicativo que eu vou dar a sacada para vocês. Acho que algum de vocês já devem conhecer, mas vale muito a pena. InShot. Esse aplicativo, gente, Final Cut, que é um programa mais profissional para a parte de vídeos maiores e tudo mais. O InShot, ele funciona da mesma forma. A organização das trilhas é muito intuitiva e você consegue colocar determinados elementos para chamar a atenção, você consegue colocar música nos seus vídeos, legendas, headlines, várias fontes diferentes para suas headlines. Você tem ajustes de imagem que são fantásticos, você tira realces, você tira determinadas sombras, melhora contraste, melhora exposição. É um programa super completo e gratuito. Baixem o InShot, porque o InShot pode fazer muita diferença para você, certo? Então, no InShot, Gustavão, você que perguntou, eu geralmente exporto, os vídeos saem mais ou menos, quando eles saem ali com uns 50 mega, e aí o que é que eu faço? O InShot, quando ele exporta em 480 por 480. Então eu baixei um outro aplicativo, que eu converto ele para uma resolução de 640. Dessa forma, todos os meus vídeos vão se enquadrar no parâmetro do Facebook e eu não tenho perda de qualidade. Beleza? Gustavo, quando o vídeo está acima do permitido pela plataforma, eles reduzem automaticamente. Provavelmente vem daí a pixelização. Exatamente, me falou alguma coisa com cenário. Um cenário que pode ser simples também, minimalista, contanto que respeite a identidade visual. Exatamente. Viu aí, Fran? Você pode até manter um fundo branco, mas é interessante que você tenha determinados elementos, ou na sua roupa, né? Ou algumas coisas que possam chamar um pouquinho de cor. Né? Falando um pouquinho do círculo cromático que eu falei para vocês, as cores complementares, a gente tem excelentes exemplos de cores complementares. Por exemplo, o Banco Itaú trabalha com o azul e o laranja. São cores complementares. Se vocês forem no perfil da Wii Fotografia, vocês vão ver muitas pessoas que utilizam as cores azul e laranja. Da mesma forma, as cores do Natal são o verde e o vermelho. Também são cores complementares. Podem funcionar muito bem para a sua produção de vídeos. Outra cor complementar, amarelo com roxo. Também dá uma agradável sensação quando você vê essas cores nos seus vídeos, certo? Vão lá no perfil da Wii Fotografia que vocês vão ver várias cores nas roupas e no cenário para ajudar vocês nesse processo de vídeos, beleza? Vamos lá, vou mostrar agora para vocês como é aqui o meu local de filmagem, tá? Para vocês terem uma ideia. Ó, eu estou utilizando esse fundo aqui, vou até virar aqui para vocês verem, ó. Virar a câmera, o que eu faço para virar a câmera? Aqui. Vamos lá. Olha só, gente. Eu estava sentado ali, ó. Eu estou utilizando esse painel de fotos, tá? Que é um fundo que eu quis hoje utilizar ele, porque hoje é da fotografia e nós somos fotógrafos, como alguns de vocês já sabem. Então eu utilizei esse fundo bem que tem cores, né? Bastante informações. Utilizei esse LED, tá? Como a luz, o LED. Vou até filmar de cá para vocês verem como que o LED estava iluminando o meu rosto, ó. Olha o tripézinho. Olhem a estrutura. Aqui é o nosso escritório, tá? Da Wii Fotografia, onde a gente trabalha, onde a gente faz nossas edições e tudo mais. E eu tenho essa iluminação que a gente usa
que na verdade só estava funcionando como uma luz complementar, uma luz de ambiente. A luz principal que eu estava utilizando é exatamente essa. Esse LED que estava iluminando o meu rosto. E eu sentado ali falando com vocês, ó. Então assim, vamos supor que vocês estejam em casa e vocês tenham, por exemplo, uma parede na sua casa que tenha informações, ou que seja uma parede lisa, como a Fran falou, que poderia ser uma parede branca. E aí, vocês podem, por exemplo, fazer o quê? Vocês podem utilizar como se fosse a luz da janela. E aí vocês podem sentar e fazer um pouco lateralizadas, ou você pode fazer bem frontal à janela. Você vai ter uma iluminação bem uniforme do seu rosto, tá vendo? Então, ó, pegou o tripé, posicionou ele aqui em um lugar para que fique estável, que fique bacana para você gesticular e tudo mais, ó. A iluminação da janela, que seria aqui a luz do LED, vai iluminar seu rosto frontal. E aí você pode gesticular, falar, gravar seus vídeos. Você pode gravar o vídeo tanto na vertical, quanto na... Vou virar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Ó. Grava o vídeo na horizontal. Seguinte, tentem colocar o celular na linha do olhar de quem vocês estão falando. Isso gera pessoalidade também. As pessoas já sabem esse truque de fotografia, né? As pessoas tendem a engordar um pouco. E quando você faz fotos muito de cima, as pessoas tendem a emagrecer um pouco. Então, nos seus vídeos, tentem fazer na linha do olhar da pessoa. Dá a impressão de que você está conversando com a pessoa, que ela tem a mesma altura que você. Perceba também que existe uma certa subjetividade com relação a vídeos que vocês podem perceber nos filmes. Geralmente os filmes trabalham cenas muito de baixo para engrandecer o personagem, né? Geralmente as cenas assim de certos vilão, alguém maior, mais imponente, realmente, né, mostrar que ele precisa ser temido. E as imagens de cidade, as pessoas que são um pouco menores, né? Então, isso é muito bacana você se atentar com relação a essa psicologia e essas tendências que o cinema utiliza, né? O cinema utiliza essas informações de fotografia, como eu estava falando hoje. Para quem nós somos fotógrafos, então estamos radiantes por conta disso, somos muito felizes por viver a fotografia. Vou segurar um pouquinho na mão aqui, no celular. Percebam também, ó, se vocês não tiverem um tripé, vocês podem gravar na mão. Tá vendo? Vocês vão tremer um pouquinho a imagem, mas vocês podem na mão aqui, ó, gravar sem problema, gesticula com uma mão só, tranquilamente, tanto na vertical, com as pessoas, chama a atenção das pessoas, e você na mão também consegue um resultado muito legal, tá? Olha que dicas bacanas. Precisam se atentar e utilizar o vídeo como uma ferramenta preciosa para o marketing de vocês. Como eu já falei, ó, primeira vantagem do vídeo, personalidade. Gera credibilidade, gera aproximação. A pessoa sabe quem é, com quem ela está lidando quando ela está vendo seus conteúdos. A pessoa sabe que aquela pessoa que está por trás do vídeo é aquela pessoa que vai te responder no direct se você perguntar alguma coisa, né? Outra dica, segmentação de público. Isso é dica de ouro. Essa dica é fundamental. Segmentação de público. Quem assistiu o seu vídeo inteiro? Quem assistiu só um pedacinho do seu vídeo? E quem assistiu um vídeo raiz seu? Essas pessoas precisam ser segmentadas, porque isso vai te dar um parâmetro fantástico. Quem vai comprar seu produto? Provavelmente as pessoas que estão assistindo uma boa parte do seu vídeo, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Se o som do celular não estiver legal, microfone de lapela. Gustavão, microfone de lapela somos muitos microfones de lapela. Inclusive eu usei um microfone de lapela em Márcio Serra Seca, que foi um noivo que a gente fotografou, que é meu irmão de longas datas, meu amigo. Um prazer que você esteja aqui, viu, velho? Queria te dar um abraço agora nesse momento. Obrigado aí por estar participando. Esse cara aí, ó, eu coloquei um microfone de lapela nele.
porque ele foi um noivo que a gente filmou também o casamento dele. O microfone de lapela ele é sensacional. Primeiro, porque você consegue filmar de longe e você consegue uma captação porque o microfone está preso aqui na gola da camisa dele ou dentro do paletó. Então você tem uma proximidade de microfone que eu não preciso ter, por exemplo, um microfone muito próximo da pessoa filmando. Ao mesmo tempo, uma qualidade de áudio infinitamente superior, porque você tem um microfone ao invés de ter a captação bruta do telefone. Eu estou usando a captação direta do telefone, gente. Eu não estou usando microfone nenhum. Em alguns vídeos do Poder Multiplicador, que a gente vai estar trabalhando em anúncios, algumas coisas um pouquinho mais elaboradas, eu até estou utilizando um microfonezinho, aquele microfonezinho chamado Shotgun, que a gente coloca em cima da câmera que fica direcional. Exatamente para evitar determinados ruídos que possam estar acontecendo em volta e tudo mais. Mas um equipamento de áudio que você possa ter é fantástico. Eu acho que equipamento de áudio é caro. Você utilizar eu até na verdade é capaz de já ter hoje uns microfonezinhos que você possa acoplar no telefone, entrada P2 e tudo mais, que possa funcionar bem. Mas, por exemplo, microfones de lapela, eles são caros. Então, uma qualidade absurda, mas eles realmente são um pouquinho mais caros. Mas eu acho assim, a ideia da nossa live é passar informações para pessoas que inclusive não tenham recursos de filmagem, que não tenham recursos de iluminação, que não tenham recursos de áudio para estar aprendendo essas dicas. Então, você consegue, apenas com seu telefone e uma luz de janela, gravar qualquer vídeo. Qualquer vídeo. Não vejo problema nenhum. Tem mic de lapela Xing Ling por R$100, que já ajuda muito. Então vale a pena, cara. Eu acho que vale a pena. Faz o teste inclusive. Grava pelo seu celular, vê como é que está o áudio, depois pluga o mic, grava lapelinha e vê depois o que é que fica melhor e aí você utiliza. Para finalizar, Videl é a moça do Dragon Ball. Gente, sensacional. Eu dei tanta risada. Na mesma hora eu falei com o Bruno, porque a gente sempre faz as publicações e a gente espera comentários que agreguem valor, né? Comentários que chamem a atenção pela profundidade, pela forma com que a gente melhora os nossos conteúdos. Aí a gente publicou um vídeo nosso falando da diferença dos nuggets para o raiz. Aí chegou um rapaz chamado Bruno e falou: Videl, quer dizer, Videl é a moça do Dragon Ball. Imaginem aí, gente.